Vamos lá, pessoal, dando continuidade, tá? Então, no vídeo 1, né, eu expliquei como criar esse recurso, né, que é um banco de acesso aos dados de uma endpoint, tá? São vários objetos, tá? Nesse vídeo, o que nós vamos criar nesse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos agora criar um resource que é o resource on-device storage. On-device storage, o que é? Onde você vai armazenar, né, estes objetos aqui do endpoint. O endpoint só funciona online, certo? Só funciona online. Se você quiser trabalhar com os dados offline, você precisa ter um on-device storage. Então, beleza. Então, eu tenho que criar, né, um on-device storage, que é um recurso de data, né, de banco de dados. E lembra, o que nós temos que pôr na cabeça? Que nós temos que ter uma estrutura que é semelhante a essa, tá? Então, só retornando. Então, se eu estou falando, né, que eu vou puxar um get de uma informação dessa, ó, que tem tudo isso daqui, né, de propriedades, né? Ó, só de genealogia, a gente pega aqui, ó quanta informação. Então, eu tenho que criar uma estrutura, né, um storage que seja semelhante, certo? Então, aqui, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, você vai dar um on-device storage, você vai criar, certo? E aí vai abrir esse campo aqui, que o meu já está criado para mostrar para vocês, tá bom? A mesma coisa aqui, tá? Aqui tem umas pequenas... Vou te mudar isso daqui para cá. Aí, beleza. Ó, então aqui você vai dar um nome qualquer. É importante eu sempre ponho onde vai storage, porque depois você vai ter, eu ponho sempre no começo o que tipo ele é. Então às vezes eu ponho PV, page variable, app variable. Tem vários, né, nomes, porque depois você sabe o que você está buscando. Então ODS é on device storage, né, consulta pública de todos offline. Aqui eu pus uma descrição, certo? Beleza. E aqui começa o trabalho manual. Não tem jeito. Você vai ter que conectar um a um. Né? Você vai ter que criar a estrutura do seu banco de dados. Para depois ele vai puxar os 4.000 registros automático, mas ele tem que estruturar o banco de dados offline. Então, primeiro ponto é isso daqui, tá? Que tipo que ele é, né? Então, ele é do tipo objeto, beleza? Porque um JSON é um objeto, beleza? Então, a partir daí que você criou ele como objeto, ele vai dar o ID automático, né? Um exemplo, mas isso não importa muito, tá? Esse ID. Agora começa isso daqui, beleza? Esse CGA é do tipo número. É o mesmo CGA que está lá no retorno do endpoint, está escrito CGA desse mesmo jeito e é número, tá? Então, eu estou replicando a estrutura do endpoint, eu estou replicando para aqui, para essa estrutura. Então, o primeiro detalhe é isso, porque aqui você, né, se você não puser como objeto aqui, não vai abrir um objeto, ele vai ser de outro tipo, então você tem que pôr ele como objeto no tipo de recurso que você está criando, aí começa, vamos embora. CGA é do tipo número, você pode, por exemplo, ou não, aqui tanto faz, não é isso que importa. RGD, ele é do tipo texto, RGN, texto, top, texto, MGT, texto, e vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, certo? Aí eu queria falar de um detalhe aqui, beleza? Todos estão dentro do mesmo nível, certo? Descrição, tá? Aqui começa o detalhe, certo? O que é isso? Detalhes animal, tá? Vamos voltar lá no endpoint, tá? A gente vem no endpoint aqui, vem aqui, esquema. Olha lá. Tá vendo que, ó, todos esses são tipo número, texto, texto, texto. E esse já aqui, ó, esse daqui é um objeto. Tá vendo? Ele é um objeto que tem outros objetos dentro dele e também propriedades. Então, eu tenho que criar a minha estrutura do banco de dados lá igualzinho. Então, vamos lá, vamos voltar. Tá? Então, aqui é um trabalho meio manual, né? Quem trabalha com as partes de estruturação do banco de dados sabe que tem a parte de configuração do banco, mapeamento, estrutura tem que fazer, não tem milagre, né? Porque é aí que ele vai. Porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pegando um endpoint online, criamos um banco de dados offline, eles têm que estar integrados entre eles aqui, né? Para depois fazer tudo automático. Aí vai ser tudo automático, vai ficar 4.000 registros automáticos. Então vamos lá. Isso aqui é uma coisa que você faz uma única vez, né?
Vamos lá, aqui. Então, o que o detalhes animal é? Ele não é como os outros, ó, aqui, ó, que ele é do tipo texto. Não, ele é lá embaixo do tipo objeto, tá bom? Então, quando eu falo que o detalhes do animal é do tipo objeto, ele abre um novo ID, que é a mesma coisa. E aí vai pondo, e vê que aqui dentro de um objeto eu criei um outro objeto, que é o animal, que aí tem os dados do AP, tem os dados SN, tem o dado de CGA, tem várias informações aqui, MGT, certo? Pode ver que aqui você vai ver duas estruturas, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, quando ele é direto no objeto, aqui, quando você cria um outro objeto, que é o detalhes animal, que ele fica com essa linha do lado esquerdo. E aqui, como eu criei um objeto dentro do objeto, ele cria a terceira linha. Então, você sabe que a hora que você for criando esses objetos ou propriedades dentro do objeto, você sabe em qual que você está. É um pouco confuso aqui, que eu confesso, né? Você tem que prestar um pouco de atenção, mas também, se você não configurar exatamente da mesma estrutura que está lá, vai só dificultar um pouco sua vida na hora de integrar, mas ele vai integrar, porque daí você vai falar, ó, de repente você esqueceu um objeto, você pôs dentro do outro e não daquele que era para pôr. Então você vai ter que referenciar isso daí, né? Então quanto mais exato ficar, mais fácil, né, você fazer essa integração. Então essa etapa é isso, não tem muito segredo, é indo embora, ó, gigantesco, tá? Certo? Então você vê que eu vou criando objetos e estruturas dentro desses, propriedades dentro desses objetos. Pronto, aí você mapeou o seu banco de dados onde vai esse storage. Você vai salvar e pronto. Você vai ter isso estruturado dentro do seu banco de dados aí, agora pronto para uma integração ponto a ponto, tá? Entre esses dois. Que aí no próximo vídeo a gente vai trabalhar essa questão da integração, né? O que nós temos até agora é um endpoint de uma lista de objetos, nesse caso 4.000 objetos, cada objeto com 409 propriedades, e agora eu criei um banco de dados zerado, onde vai esse storage, também é um objeto, né? Onde ele tem a mesma estrutura desse daqui, para a hora que a gente criar o mecanismo de um passar para o outro, eles estarem, né, da mesma estrutura, beleza? Então esse vídeo fica por aqui. No próximo a gente vai criar a rotina de integração.